Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí as notícias e informações aí da partida entre Fortaleza e Corinthians. Partida que acontece nesta quinta-feira lá no Castelão pelo Campeonato Brasileiro, mas sem esquecer também do duelo da Sul-Americana, né? O Fortaleza e Corinthians vão se enfrentar em dois grandes duelos pela Sul-Americana e a maioria dos comentaristas aí tem colocado o Leão como favorito no duelo. Antes de soltar o vídeo aí pra gente estar analisando, reagindo àquilo que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. E nesse vídeo debatendo aí o duelo entre Fortaleza e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Igual o Corinthians. Então, de lá para cá, o Fortaleza fez 29 jogos, foram 14 vitórias, 5 empates e 10 derrotas, um aproveitamento de 54%. Já o Corinthians, em 34 partidas, venceu 13, empatou 10 e perdeu 11, 48% de aproveitamento. No primeiro turno desse Brasileirão, jogo em São Paulo, as equipes ficaram no empate 1-1. Jogo amanhã em Fortaleza e é para lá que a gente vai. Mendel Bidlovski trazendo as informações ao vivo pra gente. Seja muito bem-vindo, Mendel. Beijo para você. Beijo, boa tarde, Glaucia, boa tarde a todos. Estou em frente aqui à sede do Fortaleza, no PC, onde os jogadores fazem um treinamento para essa prévia, né, das semifinais da Sul-Americana, esse jogo amanhã pelo Campeonato Brasileiro, 7 horas da noite no Castelão. Fortaleza, oitavo colocado no Campeonato Brasileiro, vinha de uma sequência de 5 vitórias consecutivas, interrompida com a derrota na última rodada para o Fluminense. Marinho deve ser a grande novidade, ele cumpriu suspensão nessa partida contra o Fluminense, está com muita vontade para jogar, ele ficou todo esse tempo fora, né? Essa partida contra o Fluminense, depois dessa pausa na data FIFA, mas claro, isso depende também da opção do técnico Vojvoda. O Corinthians, neste momento, está voando, vindo para cá, para a capital cearense. O Corinthians que tem novidades, né? O Fagner e o Renato Augusto, recuperados de problemas musculares, devem estar no time titular. E o Gabriel Moscardo voltou da seleção olímpica no mesmo dia, já participou de um treinamento, hoje de manhã voltou a treinar no CT Joaquim Grava, deve estar entre os titulares. O Bruno Mendes, ele estava com a seleção uruguaia, ele encontrou a equipe no aeroporto em São Paulo, voltou da seleção uruguaia até o aeroporto de Guarulhos, lá encontrou a delegação do Corinthians, também está vindo para Fortaleza. O Matias Rojas é desfalque, ele estava com a seleção paraguaia, não deu para fazer toda essa logística para encontrar a delegação, é desfalque para essa partida, assim como o Maicon, que está suspenso, foi expulso no clássico contra o Palmeiras. Agora há pouco a gente conversou com exclusividade com o Marinho, que deve ser novidade nessa partida contra o Corinthians. O Marinho falou sobre diversos assuntos, projetou esses confrontos contra o Corinthians, tanto do Campeonato Brasileiro como na semifinal da Sul-Americana. Falou sobre a diferença, né? A tradição, né, das duas equipes, o Corinthians com uma folha salarial mais alta, mas claro, tem que respeitar o Fortaleza por tudo que tem feito nos últimos tempos, toda essa organização do Fortaleza. Falou agora também sobre a saída dele no Flamengo. Ele agora, depois de um tempo da saída dele, faz um balanço sobre a saída dele do Flamengo e também falou sobre esse rodízio do Vojvoda no time titular, como que é para um jogador que gosta de jogar todos os jogos como o Marinho, como que é viver esse rodízio. Vamos ouvir então o Marinho com exclusividade. E o nosso momento também é um momento muito bom, mas a gente sabe que com certeza a folha salarial do Corinthians é muito maior, né? É o clube que muitas pessoas, alguma parte talvez da mídia, colocam o Corinthians como favorito, mas o mais importante é saber o quanto a gente vem crescendo. Eles também têm um respeito muito grande porque sabem o quanto a gente vem demonstrando aí nesses últimos anos. Eu acredito que é um orgulho muito grande, né? Eu acho que para quem é nordestino como eu, de saber que o Nordeste cada vez mais está sendo bem representado. A gente fala que às vezes tem um pouco de desigualdade, né, em termos de os clubes do Nordeste sofrem um pouco. É algo que faz você sair da zona de conforto.
de saber que você precisa trabalhar, independente se você faça gol no jogo, no outro jogo você está fora. Mas é a importância de todo mundo poder se sentir útil, né? E aqui todo mundo tem jogado, todo mundo tem tido a oportunidade. E cada vez mais a gente sabe que a gente precisa de todo mundo. O meu pai falou que antes de eu partir, eu quero te ver com a camisa do Flamengo. Eu sonho em ver você lá. E eu pude realizar isso, né? Realizar um sonho de família, ser campeão também com o clube, que você fica na história, independente de pouco tempo que você jogou ou não. Muito feliz pela oportunidade de ter vivido aquilo tudo no Flamengo, de ver que viver aquilo ali é para poucos. Tá aí o Marinho nesse momento feliz, né? Ele falando com tranquilidade sobre a saída dele do Flamengo, também sobre o rodízio do Vojvoda e falando também do Fortaleza, representando o Nordeste, primeiro clube nordestino na semifinal da Sul-Americana ou da Libertadores, primeiro clube do Nordeste a alcançar essa fase. Ele que conhece bem o futebol do Nordeste, jogou Alagoas, Bahia, Pernambuco, aqui também no Ceará, representando também o futebol nordestino. Ele que é nordestino, falando da importância também desse momento que vive o Fortaleza. Então, quinta-feira tem o primeiro dos 3 confrontos entre Fortaleza e Corinthians, este do Campeonato Brasileiro, e os outros 2 no fim do mês pela Sul-Americana, semifinal da Sul-Americana. Gláucia. Boa, Mendel, obrigada pelas informações, um beijo para você, ótima sequência de trabalho por aí. Acompanhando este confronto entre Fortaleza e Corinthians, o Mendel fez esse papo exclusivo com o Marinho, a gente ouviu alguns trechos e ele fala, né, desse crescimento, desse tamanho que hoje o Fortaleza tem, e a gente vem pontuando muito isso já há algum tempo, né? Esse espaço que o Fortaleza foi ocupando dentro do futebol brasileiro, um trabalho que foi crescendo e que hoje se coloca muito em pé de igualdade, em competitividade com outros grandes do Brasil, enfim. Isso chama muito atenção para esse próximo confronto, para esse confronto de Sul-Americana, embora o Fortaleza venha fazendo essa história, sem dúvida alguma que vai ser um confronto que a gente vai ver, espera pelo menos um equilíbrio, coloca, não fala, olha, tem um Corinthians como favorito pela história dentro de competições sul-americanas, enfim. Não, pelo que a gente sabe que o Fortaleza tem de trabalho. Então, acho que isso que é muito, muito legal da gente observar. Para mim, o Fortaleza é um dos maiores trabalhos hoje na atualidade no futebol sul-americano. Pelos resultados que tem colhido, quando o Marinho fala da diferença salarial, é verdade. Isso mostra a competência do Fortaleza e também os erros que o Corinthians comete. A gente está falando de nivelamento. O Marinho até falou, para muitos o Corinthians é favorito. Não, eu acho que o Fortaleza é favorito justamente por conta desse trabalho. Você está falando de um time consistente, ainda que você tenha mais individualidades com capacidade de decidir. Não é que o Corinthians seja uma surpresa se vencer, longe disso. Acho que é um confronto parelho, mas pelo trabalho do Fortaleza eu coloco como favorito. E acho que tem 2 coisas para mim que ainda potencializam isso. Fortaleza é um clube que tem um dos preços de ingresso mais baratos do país, então não é o clube que está usando isso para ganhar ainda mais e tirar o acesso do torcedor, muito pelo contrário. E a gente tem que lembrar que o Campeonato Brasileiro, a maioria dos times está no sul-sudeste. Então, para o Fortaleza, as viagens são muito mais constantes. Então, você tem ainda mais esse desafio e mesmo assim consegue fazer um trabalho espetacular em todas as frentes, né? Seja no âmbito nacional ou no âmbito internacional. Um Fortaleza que, de repente, cai para o Corinthians, tudo bem, está brigando ainda por vaga na Libertadores dentro do próprio Campeonato Brasileiro. É um trabalho que tem que ser exaltado. É uma das gestões mais profissionais, né, do Brasil, assim, que respeita processos, que não pulou etapas nesses últimos anos, principalmente. Então, quando a gente vê chegando em competição sul-americana, respeitando o processo também. Se cai em cai numa pré-Libertadores, dá tudo de si numa sul-americana, enfim, e chegando. É muito importante chegar porque você vai pegando conhecimento desse tipo de competição. Tomou um sustinho ano passado, soube reverter quando priorizou essa competição, foi mal no Campeonato Brasileiro, teve um segundo semestre realmente de retomada. Então, isso faz parte dessa gestão profissional que o Fortaleza se comprometeu a ter em todas essas camadas, né? Foi subindo, tendo os acessos, enfim, chegando e respeitando os processos. Justamente por isso que eu também coloco nesses confrontos com o Corinthians nos últimos tempos como o favoritismo, porque em campo, obviamente, o resultado pode ser diferente, mas chega muito melhor preparado, porque mantém um trabalho, mantém uma base muito interessante, como o Fortaleza fez muito bem para o Marinho e vice-versa.
Fortaleza perde jogadores importantes da janela e o Marinho, ele entra jogando muito bem e fazendo parte desse processo. Então, eu tenho certeza que serão confrontos aí muito interessantes. Até mesmo nessa movimentação de mercado, né, o Fortaleza tem esse olhar de entender o que seria o calendário, acho que já mais nesse ano, e pensar em peças de mesma posição, até para ter essa variação, né? Então, isso é legal de ver, porque se no ano passado, como você bem lembrou, Mari, passa com um certo sufoco, não tem aquele elenco enorme, mas de olhar de novo na formação do que esse elenco poderia pedir ao longo de uma temporada puxada mais uma vez, com outro calendário, com competições sul-americanas. Então, acho que isso também, lógico que trouxe mais qualidade e até para o Vojvoda também poder trabalhar dentro do calendário. A gente tem os números do Fortaleza como mandante e do Corinthians como visitante nessa temporada. Afinal de contas, esse jogo lá em Fortaleza amanhã. Os números dos donos da casa: 31 jogos como mandante, são 23 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 78,5%. 2,35 gols marcados por jogo e 0,71 gols sofridos por jogo. Já o Corinthians, como visitante, em 27 partidas, venceu 5, empatou 8, perdeu 14. Um aproveitamento de 28,4%. 0,63 gols marcados por jogo para 1,22 sofridos por jogo. Com o Luxemburgo, são 3 vitórias, 5 empates e 9 derrotas como visitante. Um aproveitamento parecido ali do geral, 27,5% de aproveitamento. A média de gols marcados por jogo do Fortaleza é alta, né? Como mandante. Como mandante, porque os números realmente é um aproveitamento muito interessante de vitórias, mas a gente viu ali que são vitórias, né? Dando recado ali, né? Minha casa, então eu vou pra cima. Pro Corinthians não é de hoje, né? A gente fez o recorte ali do Luxemburgo, claro, mas o Corinthians já há um tempo que passa por muito sufoco fora de casa. Tem ali dentro da Neoquímica Arena realmente, né? Consegue ser dominante, mas fora passa sufoco e isso aumenta o favoritismo do Fortaleza neste jogo especificamente. Nessa temporada, até em alguns momentos, a gente chegou a discutir dentro de casa. O que o Corinthians sempre teve de força e como apoio de trabalhos. Sim, né? De como esse time também teve ruptura de trabalhos, oscilou, enfim, tudo que já passou nesse ano também. Em alguns momentos, até em casa, deixou de ser aquela força. Retomou, é bem verdade, ao longo do ano, mas como visitante tem sido um desempenho muito abaixo esse do Corinthians. E vocês acham que a gente já pode pegar esse jogo de amanhã até para projetar o que deve ser essa Sul-Americana? Embora estejamos voltando dessa data FIFA, alguns jogadores já recuperados de lesão, quem pôde aproveitar esse momento, enfim, mas já dá para a gente ter uma ideia do que deve ser? Eu acredito que sim, até pelo objetivo que essas duas equipes ainda têm no Campeonato Brasileiro, ainda mais o Corinthians na briga contra o rebaixamento. E como a gente falou mais cedo, né? Muito tempo sem parado com a data FIFA, não dá para você pensar em poupar, além dessa questão, e também do objetivo dentro do Campeonato Brasileiro. Então vai ser um jogo vai ser totalmente a vera, as duas equipes buscando o resultado, não pensando, vamos dar uma poupada aqui, pensando no que vai ser a Sul-Americana, até porque é mais pra frente, então acho que dá pra projetar. E até do lado do Corinthians, acho que vai ser um grande desafio defensivo. A gente tá vendo a linha defensiva do Corinthians individualmente indo muito bem, sem falar no Cássio, né, com todo o histórico, mas é um Corinthians que tem concedido muito, né? A gente falou das 30 finalizações do Estudiantes. E o Fortaleza é um time com uma transição muito rápida e o Corinthians é uma transição lenta. Então, o estilo de jogo do Fortaleza, eu acho que ele vai testar muito a grande dificuldade defensiva do Corinthians. Que não é o desempenho, não é o corte na área, que o Lucas Veríssimo, que o Gil tem feito, que tem jogado muito bem. Mas é o Corinthians como um todo, no momento de se mover, né? Do sistema defensivo, na hora de se defender. E eu acho que o Fortaleza vai acabar testando muito isso. Pode ser um bom momento pro Corinthians, pode ser não, é um grande momento pro Corinthians dar uma resposta nesse sentido. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre a partida desta quinta-feira entre Fortaleza e Corinthians. Fortaleza vai em busca da vitória aí para o time subir de posição, né? Fortaleza, lógico, o alvo é a Libertadores, mas tem a Sul-Americana, né? E caso o Fortaleza seja o campeão, garante a vaga aí na Libertadores 2024. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.